nós estaremos falando aqui sobre igreja sem ego, uma igreja que reflete Jesus Cristo. Igreja sem ego, uma igreja que reflete Jesus Cristo. Então, vamos estar lendo, é apenas o versículo 3 de 1 Coríntios. Peço também que os irmãos aí fiquem em espírito de oração por mim, por minha garganta. Passei a semana toda aí com a garganta doendo bastante e pensando, meu Deus, como que eu vou pregar domingo com a garganta desse jeito? Mas graças a Deus deu uma melhorada e peço aí que você fique em espírito de oração para minha garganta chegar até o final. Bem, amém? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3 vai dizer assim: porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Mais uma vez. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Amém? Meus irmãos, qual é o maior inimigo da igreja brasileira? Qual é o maior inimigo da igreja presbiteriana de Rio do Ouro? Talvez nós pensemos que o maior inimigo da igreja seja aquilo que está do lado de fora. As ideologias malignas, a depravação moral, o materialismo, a idolatria. Mas, na verdade, meus irmãos, o maior inimigo da igreja não está do lado de fora da igreja. A gente vê aqui que a igreja de Corinto, ela estava em uma cidade marcada pela prostituição, pela idolatria, pelo paganismo. A igreja de Corinto estava completamente cercada pelo mundo e por ideologias completamente malignas. John Stott, ele tem uma frase, e talvez alguns aqui lembrem dessa frase. Ele vai dizer que a igreja de Corinto era como uma flor perfumada no meio de um lamaçal mal cheiroso. Hernandes Dias Lopes também vai dizer que essa era uma cidade conhecida como uma das mais depravadas da história antiga. Mas em que pese todos esses reveses, o maior inimigo daquela igreja não era aquilo que a cercava. Na verdade, nenhuma dessas coisas representava um perigo real para a igreja de Corinto. A igreja de Corinto não estava em risco por causa da idolatria à deusa Afrodite, que era cultuada naquela cidade. A igreja de Corinto não estava em risco por causa da perversidade moral daquela cidade. A igreja de Corinto não estava em risco por causa das ideologias que os filósofos levavam e se reuniam em suas praças. Mas como nós lemos aqui, irmãos, no versículo 3, o maior inimigo não estava fora, mas dentro. A falta de comunhão, as brigas, as invejas, os ciúmes, as contendas. O problema não era o pecado alheio de quem estava fora, mas o pecado de quem estava dentro. E isso me fez lembrar a história de Balaão. Balaão tentando amaldiçoar o povo de Deus, e ele não conseguiu. Porque não existe inimigo à altura para atrapalhar o povo de Deus. Cristo declarou que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas, quando Balaão não consegue amaldiçoar o povo de Deus, ele arma uma estratégia que não era para ele, do lado de fora, derrubar o povo de Deus, mas armar estratégias para que eles tropeçassem com as suas próprias pernas. Balaão entende que contra o povo de Deus não vale maldição, não vale encantamento, não tem como amaldiçoar o povo que Deus abençoou. Ele não podia jogar praga, ele não podia jogar feitiço, mas agora ele entendeu que ele podia criar armadilhas para que eles tropeçassem em seus próprios pecados. Balaão não podia destruir o povo de Deus, mas podia incitá-los a se autodestruírem. Foi o que aconteceu no contexto de Balaão.
E era o que estava acontecendo com a igreja de Corinto. Eles não estavam sendo destruídos pelo mundo, mas eles estavam se autodestruindo. Esse é o maior inimigo da igreja de Corinto, o ego. O ego era o maior inimigo dessa igreja, o ego de cada um de seus membros. Paulo vai dizer que entre eles há ciúmes e contendas. Naquela igreja, o ego falava mais alto do que a humildade. Na igreja de Corinto, era mais importante ter razão do que ter comunhão. Na igreja de Corinto, a filosofia era farinha pouca, meu pirão primeiro. E a pergunta que fica é, será que esse grande inimigo chamado ego era o maior inimigo apenas da igreja de Corinto? Será que nós não estamos temendo supostos inimigos externos, enquanto que o verdadeiro inimigo da nossa igreja somos nós mesmos, com os nossos egos inflados? Quando nós pensamos em inimigos da nossa igreja, nós somos tentados a pensar naquilo que está lá fora, mas dificilmente em nós mesmos. Entretanto, o que tem potencial para atrapalhar a nossa igreja não é o mundo, somos nós. Não é o pecado dos pecadores, não é os ímpios, não são os ímpios, somos nós. É você, é o seu ego que tem potencial para atrapalhar a igreja. É o meu ego que tem potencial para atrapalhar a igreja. Porque é o nosso ego que tem potencial para poder falar mal de um irmão. É o nosso ego que tem potencial para virar as costas para aquele que nos aborrece. É o nosso ego que tem potencial para reter o perdão, para não dar o braço a torcer. É o nosso ego que tem o potencial de se vitimizar e de ver culpado em tudo. É o nosso ego que tem o potencial de nos fazer se esconder em nosso conforto, enquanto vemos necessidades latentes. É o nosso ego o nosso maior inimigo. Entretanto, a igreja, ela só reflete Cristo quando os seus membros crucificam seus egos juntamente com ele. Essa é uma exigência de Jesus. Jesus, ele teve uma igreja com 12 discípulos, com 12 membros, e o que Jesus ensinava para a sua igreja era a importância da união, da comunhão e do serviço um pelos outros. Jesus alertava os discípulos sobre as adversidades do mundo, mas não deixava de alertar a cada um deles sobre o adversário que existia dentro de cada um deles. Porque o que tinha potencial para deter e frear os discípulos não eram os romanos, não eram os judeus, mas o próprio pecado deles. E Jesus vai mostrar para eles que não era tolerado o egoísmo. E os discípulos flertavam com a sua vaidade, com o seu orgulho, em vários momentos, discutindo entre eles quem era o maior, se recusando a servir um ao outro, e Jesus vai lapidando eles, Jesus vai podando eles, dizendo o seguinte: olha, se vocês quiserem ser o primeiro, sejam os últimos, sejam servos de todos. Jesus fala, se vocês não se fizerem humildes como uma criança, vocês não podem entrar no reino dos céus. Jesus diz, não busquem os primeiros lugares nas filas para serem honrados pelos homens. Procurem a glória de Deus. Jesus vai dizer, considerem-se servos inúteis. Jesus está mostrando para os discípulos que na igreja dele não é permitido e não é tolerado o ego inflado. E talvez uma das afirmações mais radicais que Jesus faz contra o nosso ego é quando ele diz em Lucas 9:23, se alguém quer me seguir, negue a si mesmo. Essa é uma declaração com todas as letras que nós temos que anular, abolir e abater o nosso ego. Essa é uma exigência de Cristo. E Cristo não permite o ego no meio da sua igreja, porque se ele fosse egoísta, não iria existir igreja. Filipenses 2:9 vai nos dizer
que Cristo, ele não usou por usurpação ser igual a Deus, mas ele humilhou-se a si mesmo, tomando forma de servo, e tendo tomado forma de servo, foi obediente, e obediente até a morte de cruz. Jesus não importou-se consigo mesmo, ele não se importou com a sua própria dor, ele não se importou com a ausência da sua glória, ele não se importou com a ausência dos seus status, ele não se importou consigo mesmo para nos servir, para morrer na cruz pelos nossos pecados, mas ele teve uma vida direcionada para o outro, para servir o outro, em serviço de amor. E como está escrito em Marcos, capítulo 10, versículo 45, ele veio ao mundo não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Essa é a essência da igreja. A igreja é uma comunidade de fé, baseada no amor mútuo, no serviço ao próximo, na doação, na entrega, na dedicação. A igreja, a essência da igreja é eu olhar para além de mim mesmo, é servir um propósito que está acima de mim e acima de qualquer outra coisa. E é essa igreja que Cristo quer nos ensinar a viver. E para isso ele quer tratar do nosso ego. Para isso ele quer tratar do nosso orgulho. Nós não nascemos sabendo ser essa igreja. Nós não sabemos ser igreja nos moldes de Cristo. Porque o nosso ego quer falar mais alto. Se você bater, você vai levar. Eu vou te tratar na mesma moeda. A nossa carne grita por justiça pelas próprias mãos. A nossa carne grita contra aquilo que Jesus pregou. Porque o que a palavra vai nos mostrar é que nós temos que tratar o nosso irmão não consoante as suas falhas e as suas imperfeições, mas consoante o amor de Cristo. Então, se um irmão falha comigo, eu não tenho que tratá-lo consoante a sua falha. Eu tenho ali uma situação com o Jadson errou comigo feio pra caramba, e aí quando ele vem falar comigo de novo, quando ele precisa de uma ajuda, eu vou tratar ele da maneira que ele merece. Ele fez assim comigo, então eu vou tratar ele na mesma medida, na mesma moeda. Só que quando eu faço isso, eu estou permitindo que minha carne, meu ego, dite qual é o meu comportamento, enquanto o que tem que ditar o meu comportamento é o que Cristo fez por mim e não o que o Jadson fez por mim. Uma igreja que vive no padrão de Cristo, ela age como Cristo. É Cristo quem dita as nossas regras. Só que nós não nascemos sabendo viver nessas regras. Muito pelo contrário. Nós somos pecadores, nascemos em pecado. O Davi no Salmo 51 vai dizer: em iniquidade eu nasci, em iniquidade eu fui formado no ventre da minha mãe. E o que a gente sabe, na verdade, é ser não povo de Deus, mas povo contra Deus. A gente quer andar em vaidade, a gente quer andar em individualismo, em orgulho, assim como os crentes de Corinto estavam andando. Essa é a igreja aqui, onde a gente nasceu, a gente nasceu com o pecado, a gente nasceu deformado. A gente não nasceu sabendo viver na igreja de Cristo, mas agora na igreja de Corinto a gente ia se encaixar, que é uma beleza, tranquilamente. Só que Jesus te salvou, amém? Jesus morreu na cruz pelos seus pecados, amém? Jesus espera uma resposta da sua parte por aquilo que ele fez por você na cruz, amém? E é por isso que ele quer te ensinar a viver nos moldes dele. Cristo quer te ensinar a viver na igreja dele. Cristo quer te ensinar a ser um membro de sua igreja. Ele não quer pegar as pessoas prontas. Ele quer lapidar os maus, os fracos, os perversos. Ele quer lapidar os nossos corações.
Ele quer tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Ele quer te discipular. Jesus vai dizer: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Cristo quer ensinar você, Cristo quer discipular você, Ele quer te pegar pela mão e caminhar juntamente contigo. E Ele quer fazer isso, em primeiro lugar, através de um relacionamento profundo com Ele. Em primeiro lugar, Ele quer fazer isso através de um relacionamento profundo com Ele. Isso envolve uma vida de oração, isso envolve uma vida de leitura da palavra, uma vida de consagração, porque um relacionamento profundo com Deus gera um ego transformado. Porque quanto mais nós nos enchemos da presença de Deus, menos vai restar de nós mesmos. João Batista, ele disse: importa que ele cresça e que eu diminua. E é assim que acontece quando nós estamos em um relacionamento profundo com Deus. À medida que nós nos enchemos da presença dele, não resta mais espaço para ressentimentos. À medida que nós nos enchemos da presença dele, não resta mais espaço para amarguras, ciúmes, brigas, iras e confusões. À medida que a gente vai se enchendo de Cristo, a gente entende que não é o nosso ego que vai ditar o nosso comportamento. Quando a gente vai aprendendo com a humildade e com a mansidão de Jesus, a gente vê que o mais importante não é ter razão, o mais importante é ter comunhão. Quando a gente vai aprendendo com Jesus, a gente vê que tem determinadas falas, opiniões e gestos nossos que podem ser evitados simplesmente para não ferir o nosso próximo. Quando a gente está aprendendo com Jesus, a gente vê que a gente não precisa ficar chateado com o irmão porque ele não nos deu boa noite. Eu não preciso ficar chateado com o pastor porque ele não respondeu minha mensagem no WhatsApp. Eu não preciso ficar chateado com o irmão que me prometeu uma coisa e talvez ele tenha esquecido. Por quê? Porque quando eu tenho meu ego transformado, eu entendo que o mundo não gira ao meu redor. Eu não sou mais egocêntrico, eu passo a ser cristocêntrico. Então eu não estou preocupado com as pessoas me servirem, eu não estou preocupado com as pessoas me notarem, mas eu estou preocupado com a causa do Evangelho. É uma mudança de foco, aonde a vida não gira mais ao redor de nós, mas ao redor de Cristo, porque quem é o Rei? É Ele. Ele é o Rei da glória, não somos nós mesmos. Quando nós estamos aprendendo com Cristo, nós entendemos que nós não precisamos ficar fazendo oposição e objeção a um trabalho da igreja só porque eu não concordo com ele. Não concordo com o trabalho X ou não concordo com a condução do trabalho Y, por isso eu não participo, por isso eu fico de fora. Mas você é um sabotador ou você é um cooperador? A obra é para agradar você ou é para agradar a Cristo? Quando nós estamos em um relacionamento profundo com Cristo, nós temos que deixar o nosso ego de lado. Não que não vamos ter opinião, não que não vamos ter voz, mas agora a nossa opinião e a nossa voz passa a ser segundo plano. O mais importante é a obra de Deus sendo feita. Em segundo lugar, Cristo quer nos ensinar em um relacionamento profundo com Ele e em um relacionamento profundo com o próximo. Ele quer nos curar através do poder que opera sobre a igreja, sobre a comunidade. Quando a gente entende quem a gente é em Cristo, a gente entende quem a gente é no corpo de Cristo. E Ele quer nos curar através dos relacionamentos. O amor de Cristo não opera em nossas vidas apenas na horizontal, mas também na vertical. Ou melhor, não apenas na vertical, mas também na horizontal. 1 João vai dizer que aquele que não ama o seu irmão está em trevas. Diz também que aquele que diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, está na mentira. 1 João vai dizer que quando nós nos amamos, o amor de Deus está em nós e é aperfeiçoado em nossas vidas. Sabe o que isso aqui quer dizer, meu querido? Que a sua vida com Deus não é só você e Deus, é você, Deus e o próximo. É você, Deus e a maneira como você trata o próximo. É você, Deus e a maneira como você faz a obra dele juntamente com a igreja.
Nós não podemos separar essas coisas. A vida em comunidade, ela é real. Cristo escolheu tratar de um povo. Ele trata de cada um de nós individualmente, sim, mas ele escolheu reunir seus 12 discípulos ao redor da mesa. Existe um mistério profundo na comunhão. Deus quer que nós estejamos juntos, unidos. Existe uma graça profunda na comunhão que Deus vai nos ensinando, Ele vai nos discipulando através disso. E o que Deus quer mesmo é que a gente entenda que a graça que nos alcançou não tem que parar em nós, mas ela deve continuar no modo como eu lido com os meus irmãos. Se Deus é paciente comigo, eu tenho que ser paciente com você. Se Deus perdoa os meus pecados, eu tenho que perdoar os seus pecados. Se Deus me ajuda e me fortalece, isso quer dizer que eu tenho que estar aqui para te apoiar. Jesus não falou isso na oração do Pai Nosso? Se vocês não perdoarem os pecados dos vossos irmãos, o Pai que está no céu também não perdoará os vossos pecados. Deus quer que a gente dê continuidade àquilo que Ele começou em nós. A boa obra, o jeito como Ele nos ama, deve refletir no modo como lidamos com o outro. Veja outra parábola, a do credor incompassivo. Um devia uma grana preta para o outro e foi perdoado. Devia, sei lá, 1 milhão, não sei qual que era a conversão lá, mas devia 1 milhão, foi perdoado. E aí ele está andando na rua e ele encontra uma pessoa que devia para ele 100 pratas. E aí o que ele faz? Não te perdoo não, me paga, senão eu vou fazer de você meu escravo. E qual que era a moral da história de Jesus? Poxa, você foi perdoado em uma grana tão alta, por que você não pode perdoar o outro? A moral da história é que nós temos que dar continuidade em nossos relacionamentos àquilo que Cristo faz conosco diariamente. Se Ele é paciente com você diariamente, então você tem que ser paciente diariamente com o seu irmão. Se Ele te perdoa todos os dias, então você tem que perdoar todos os dias seu irmão. E assim, consequentemente, quando nós estamos em um relacionamento profundo com os nossos irmãos, nós temos mais disposição para servir. Nós deixamos nosso ego de lado e enxergamos a necessidade da comunhão. Nós damos o braço a torcer, preferimos dar honra do que ser honrado, servir do que ser servido, elogiar do que ser elogiado, ajudar do que ser ajudado. Meus irmãos, quando nós olhamos para a igreja de Corinto, nós vemos muitos problemas e muitas dificuldades. Mas quando nós vamos no capítulo 6 de 1 Coríntios, a gente vê que Paulo retoma o tema da divisão. Ele retoma o tema das brigas. E aí a gente enxerga que o problema era ainda maior, a proporção do problema era ainda maior. Veja comigo 1 Coríntios capítulo 6. Primeira Coríntios capítulo 6, versículo 1. Diz assim: aventura-se algum de vós, tendo questão contra o outro, a submetê-los a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas dessa vida. Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para a vergonha vos digo, não há porventura
nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade, mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulos. O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Observe o versículo 6 e o 7. Irá irmão a juízo contra outro irmão. Ou seja, tinham pessoas processando uns aos outros e levando o caso diante de tribunais. E Paulo se queixa, como que vocês não podem resolver o problema de vocês entre vocês? Vocês são crianças. Sim, vocês são crianças, porque lá no início Paulo fala, eu tive que tratar vocês como crianças, como meninos da fé. Veja, Paulo chama essa igreja de carnal. Por que eles eram carnais? Porque viviam de picuinha, viviam com probleminhas. E aí, eles levam esse caso ao juízo, e aí Paulo vai dizer no versículo 7 o seguinte: só o existir entre vós demandas já é completa derrota. Paulo classifica essas questões como uma completa derrota. A falta de comunhão é uma completa derrota na igreja. É sinônimo de que ela está sendo carnal, andando segundo o mundo. Mas perceba só o conselho que Paulo vai dar logo em seguida, ainda no versículo 7. Ele vai dizer: por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Paulo tem uma ideia. E na teologia de Paulo, é melhor você sofrer a injustiça, é melhor você sofrer o dano do que a comunhão da igreja sofrer. É melhor isso, você sacrificar o seu ego, o seu orgulho, do que a igreja dar um mau testemunho. Porque era exatamente isso que estava acontecendo. Na teologia que de Paulo, nós precisamos sacrificar o nosso ego com Cristo, se nós realmente queremos ser uma igreja que reflete a Ele. Meus irmãos, caminhando para o fim, a igreja só pode ser derrotada por ela mesma. Jesus disse que um reino dividido não pode subsistir. O Coliseu não parou a igreja. Não vai ser ideologias malignas do nosso tempo presente que vão parar a igreja. Tem gente preocupada com bebê reborn. Meu irmão, se o Coliseu não parou a igreja, como que bebê reborn vai parar? Tem gente preocupada com nossa ideologia de gênero, mas o quê? Ideologias satânicas nas escolas, o comunismo, isso e aquilo. Meu irmão, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E às vezes a gente fica muito preocupado com as coisas que estão acontecendo lá fora, enquanto na verdade o maior inimigo da nossa igreja é o nosso ego. Está dentro do nosso coração. Não apenas quando eu trato mal o meu irmão, eu não ligo para ele, mas também meu ego é um inimigo da minha igreja quando eu não me disponho a servi-la. Quando eu não me disponho a trabalhar na obra. Quando o meu ego me convence de que o conforto é o melhor lugar. Nada vai parar a igreja do Senhor. Teologia liberal, sincretismo religioso, misticismo, profeta mirim, nada vai parar a igreja do Senhor. Para de se preocupar com isso. Se preocupe com o seu coração. O mundo jaz no maligno e o mundo vai se corromper cada vez mais. Mas você que faz parte da igreja do Senhor, que se purifique cada vez mais. Nós somos convidados a olhar para dentro e não para fora. Para nós irmos para fora e sermos igreja relevante, nós temos que começar a tratar daquilo que está aqui dentro, do nosso coração, deixar Cristo nos tratar e nos limpar. Porque com certeza, meus irmãos, há muita coisa em nosso interior para ser tratada por Ele.
Não se escandalize com os pecados do mundo. Se escandalize com os seus pecados. E para tal missão, meus irmãos, nós precisamos fazer o quê? Nada mais, nada menos que olhar para Cristo e olhar para Ele todos os dias. Porque o que vai ditar o meu comportamento, o que vai ditar a minha ideia do que é ser igreja, é Cristo. É Cristo. É Cristo. Eu tenho que me encher dele todos os dias, a tal ponto que o meu comportamento na igreja, o que vai se sobressair, não é eu mesmo, mas o Senhor, porque eu estou cheio dele. Amém? Nessa certeza de que nada para a igreja, eu quero orar com você e pedir para que Cristo venha jogar por terra o inimigo real da igreja, que é o meu ego e o seu ego. Amém? Vamos orar. Senhor amado, nós queremos te agradecer, Pai, por mais uma palavra. Queremos te agradecer porque o Senhor nos exorta e o Senhor fala profundamente aos nossos corações. Queremos, Senhor, pedir perdão pelos nossos pecados e te pedir, Deus, que o Senhor venha tratar, Pai, do nosso ego. Venha tratar, Pai, do nosso orgulho. Muitas vezes, Pai, nós não identificamos quando estamos sendo egoístas, mas nós queremos te pedir sensibilidade do Teu Santo Espírito sobre as nossas vidas. Pai, que Teu Santo Espírito venha nos incomodar todas as vezes que nós fizermos um ai fora da Sua presença. Todas as vezes que movermos uma palha, Senhor, que não esteja de acordo com a Tua vontade. Mostra-nos, Senhor, onde temos errado, porque o nosso pecado, o nosso próprio ego, o nosso próprio orgulho nos cega, Senhor. Muitas vezes pensamos que somos perfeitos, que não temos falhas, que não temos pontos a serem melhorados. Nos achamos bons o suficiente, Senhor, ao ponto de muitas das vezes acharmos que não precisamos de Ti para sermos bons cristãos. Mas nós queremos, Senhor, reconhecer a nossa miserabilidade, nos colocarmos em Tuas mãos e falarmos para Ti nessa noite que nós precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti para que o Senhor lance luzes, Pai, sobre o nosso coração. E cada sujeira, Pai, que existe em nosso coração vai ser iluminado pela Tua glória e pela Tua palavra, Senhor. Mostre-nos, Pai, onde temos que melhorar. Mostre-nos, Senhor, aquilo que Tu quer hoje da Tua igreja. E nos ajuda, Pai, a caminhar em Tua direção. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas fraquezas. E nos ajuda, Pai, a andar segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. E ser uma igreja, Pai, que reflete o Teu nome nesse tempo presente. Em nome de Jesus é que nós te oramos. Amém e amém.